Fala, nação rubro-negro raiz na área. Nação, é o seguinte, tô chegando com um monte de notícias do Flamengo, então se você é novo aqui no canal, já peço aquela moral de sempre para se inscrever no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, e se você já é fechamento aqui do canal, deixa aquele likezão no vídeo e se puder também compartilhe o vídeo com seus amigos em todas as redes sociais. Nação rubro-negra, é o seguinte, quero começar falando com vocês sobre dois jogadores que estão no mercado e que seriam boas contratações para o Flamengo. Acredito que sim, seriam boas contratações. Claro, cada um é um caso à parte. Vou explicar para vocês o porquê. O primeiro jogador é o Roger Guedes, é isso mesmo, jogador de 24 anos, jogador que estava atualmente, está ainda, né? Ele tem contrato ainda com o Shandong Luneng da China. Ele estava atuando pelo Shandong Luneng, ele foi campeão na última temporada e melhor jogador, é isso mesmo. Roger Guedes vem de uma temporada muito boa lá no time da China. E é o seguinte, nação, o jogador já disse que não pretende ficar no time da China. Ele tem contrato até julho de 2022, só que por causa da pandemia o jogador está no Brasil. O jogador está no Brasil, em Criciúma, treinando separadamente, treinando sozinho, e já disse que não pretende voltar à China para atuar no Shandong Luneng. Ou seja, ele está na justiça para tentar uma quebra de contrato e possivelmente irá conseguir. Provavelmente eu acho que ele vai conseguir essa quebra de contrato e ficaria livre no mercado. Roger Guedes já disse que jogar no Flamengo seria muito bom para ele, porque seria uma vitrine. O único problema, nação, é o salário do jogador. O jogador recebia lá no clube da China 1.600.000 por mês, reais. 1.600.000 reais por mês. Claro, para o jogador atuar no Flamengo, ele teria que reduzir bastante esse salário, pois é um salário muito alto. Claro, se não fosse em época de pandemia, ele já teria que abaixar um pouco esse salário, porque é algo meio surreal. Mas ainda estamos na pandemia e com isso, esses valores são muito altos para o Flamengo hoje em dia. Claro, tem jogadores no clube que recebem quase isso, recebem 1 milhão de reais, mas como estamos na pandemia, estamos em momentos de dificuldades, o Roger Guedes, para vir para o Flamengo, teria que abaixar e muito esse salário. Claro, nação, é uma boa opção, tanto por idade como ele joga muita bola e está no melhor momento da sua carreira. Na sua opinião, torcedor rubro-negro, vocês contratariam o Roger Guedes caso ele aceitasse a redução salarial? Comenta aqui nos comentários que a sua opinião ela é muito importante aqui para o canal. A segunda opção, nação, é uma opção que eu acredito que muitos de vocês não vão se agradar, é o Dedé. O jogador que tem 32 anos atualmente, acabou o seu contrato com o Cruzeiro, está treinando separadamente, está livre no mercado. O jogador que, para atuar em algum clube, ele teria que apenas acertar o seu salário, entendeu? Eu acho que no caso do Dedé, o salário deve ser melhor, mais em conta. Só que, nação, o Dedé tem um histórico muito grande de lesões. E também tem 32 anos de idade. A gente não discute a qualidade do Dedé. A qualidade do Dedé é muito alta. A gente viu na época que ele engatou uma sequência no Cruzeiro, ele foi convocado até para a seleção. Isso a gente não discute. O que a gente discute é as lesões do Dedé e a sua idade. E também o Flamengo contratou recentemente o Bruno Viana, o zagueiro, e eu acredito que o Flamengo não vai fazer esse investimento. Mas o jogador tem tido o seu nome muito vinculado ao Flamengo e eu precisava trazer e saber a opinião de vocês. Vocês contratariam o Dedé? Se vocês fossem dirigentes do Flamengo, contratariam o Dedé, apesar do histórico de lesões e apesar da idade? Comenta aqui nos comentários que a sua opinião ela é muito importante aqui para o canal. Nação, quero falar com vocês agora sobre Gerson, é isso mesmo. O Sampaoli, nação. O Sampaoli, o ex-técnico do Atlético Mineiro, agora está treinando o Olympique de Marseille da França. Ao chegar no clube, o Sampaoli pediu a contratação do Gerson, entendeu, nação?
E não sei se vocês sabem, mas recentemente o Marcos Braz admitiu em entrevista que o Flamengo perderá um dos seus titulares, tanto pode ser nessa janela de transferências agora ou na próxima janela de transferências no meio do ano. Ele admitiu que sim, o Flamengo deve perder um dos seus titulares. Por que isso? Porque o Flamengo tem que vender jogadores e fazer caixa de no mínimo 100 milhões de reais, nação. É isso mesmo. Então, o Flamengo precisa vender jogadores, tanto reservas, jogadores da base, como possivelmente venderá algum dos seus titulares. É isso mesmo. O próprio Marcos Braz admitiu isso. Nação, o Gerson, lembrando que o Gerson tem apenas 23 anos, a multa do Gerson é 70 milhões de euros. Mas, se o Olympique de Marseille fizer uma proposta de no mínimo 70 milhões de euros pelo Gerson, eu acredito que o Flamengo venderá o Gerson. Por necessidade, não porque quer. O Flamengo venderá por necessidade, mas o próprio Flamengo já admitiu isso. Então, nação, se chegar uma proposta pelo Gerson, infelizmente, se for nos moldes que o Flamengo quer, eu acredito que o Flamengo vá vender o Gerson. Tranquilo, nação? Essas foram as notícias de hoje do Flamengo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.